E a gente abre essa edição com destaque de Brasília, mais especificamente do Senado. O projeto que perdoa partidos políticos do pagamento de multas eleitorais começa a avançar na casa. A gente recebe aqui a repórter Marília Ribeiro com as últimas informações. Ô Marília, quais são os próximos passos da chamada PEC da Anistia, que deu muita polêmica nos últimos meses? Boa noite para você e bom trabalho. Oi, Tiago. Boa noite a você e todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Jornal Jovem Pan. Então, o próximo passo dessa proposta de emenda à Constituição que dá anistia aos partidos políticos, que foi aprovado lá na Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado Federal, é a votação lá no plenário do Senado Federal. Para que ela seja aprovada lá no plenário, são necessários pelo menos 49 votos favoráveis. Tiago, antes de entrar aqui no nosso jornal, eu estava lá no plenário do Senado acompanhando a sessão de hoje. E acontece que tem alguns parlamentares pressionando para que essa votação aconteça ainda nesta quarta-feira. Então, a gente está de olho nisso também. Mas voltando lá para a Comissão de Constituição e Justiça, Tiago, o relator da proposta, o senador Marcelo Castro, ele falou a respeito dessa proposta de emenda à Constituição que dá anistia aos partidos políticos. Ele disse que a PEC que revoga a determinação de que negros devem receber verba eleitoral de forma proporcional ao número de candidatos. E ela também concede perdão às irregularidades e ainda cria um programa de refinanciamento de débitos dos partidos políticos atuais. Ela não é negativa e nós separamos esse trecho da fala do senador Marcelo Castro para ouvir agora. E essa PEC está anistiando esses recursos que deveriam ter sido gastos e não foram gastos? Não. Nós estamos dando uma chance aos partidos para que nas próximas 4 eleições, essa PEC sendo aprovada, cada partido político vai gastar 30% dos seus recursos em campanha de pretos e pardos, e aquilo que ele não gastou do percentual, ele vai dividir isso em 4 eleições. Por que 4 eleições? Tiago, essa votação lá na CCJ, ela aconteceu de forma simbólica, ou seja, quando não há registro no painel, né? Quando não aparece o nome dos senadores que votaram. Mas dos 27 senadores, apenas 2 disseram não para essa PEC. E eles se manifestaram durante essa reunião, né? Foi o senador Alessandro Vieira e também o senador Oriovisto Guimarães. Segundo ele, os partidos deveriam dar exemplo e que hoje é um dia triste. Nós vamos ouvir agora a fala do senador Oriovisto Guimarães também. Hoje é um dia triste. É um dia em que os partidos políticos, de novo, não foram capazes de cumprir a legislação que eles mesmos fizeram. E vou votar contra essa anistia que o senador Castro disse que não é anistia. Vou votar contra, porque acho que os partidos deveriam ser os primeiros a dar exemplo de ser capazes de cumprir a legislação que fazem. Tiago, e só mais um dado aqui, é que a organização Transparência Partidária estima que a anistia aos partidos políticos chega a cerca de 23 bilhões de reais, se formos contar, né, apenas as contas pendentes de julgamentos entre 2018 e 2023. Só mais uma informação lá da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, Tiago, é que hoje também seria votada aquela proposta de emenda à Constituição que dá autonomia financeira e orçamentária ao Banco Central, mas só que mais uma vez, por falta de acordo entre o Senado e o governo, ela foi adiada. Agora, ela deve acontecer numa próxima sessão presencial da CCJ, que deve mesmo acontecer só em setembro, porque apenas essa semana de agosto e a 1ª de setembro será de sessões presenciais. Tiago, então aqui a PEC da anistia, se ela for apreciada lá no Senado Federal, no plenário do Senado, ainda nesta quarta-feira, eu volto com mais informações. Tiago. Sim, e você vai voltar também para falar sobre renegociação da dívida dos estados. O Senado tem uma novidade aí, daqui a pouco você volta com mais detalhes. Até mais tarde, Marília. Bom, vou chamar já os nossos comentaristas, Dora Kramer e também Cristiano Vilela. Ô Dora, boa noite para você, bem-vinda. É aquela história que a gente sempre falou. Quando os parlamentares querem aprovar algum texto, eles aprovam. Nesse caso, passou na CCJ do Senado, anistia partidária. A dúvida é saber se isso avança também em plenário. Tudo bem, Dora?
Boa noite, Tiago. Boa noite, Vilela. Boa noite a todos. Olha, pelo jeito, pelo andar da carruagem, quem ganhou essa queda de braço aí foi o Arthur Lira, porque ele deu celeridade a esse assunto, tocou o assunto. O presidente Rodrigo Pacheco, do Senado, disse que isso não tinha pressa e, como se vê, teve pressa sim. E vai passar. E essa história, esse parlamentar, o senador Oriovisto, tem toda a razão. Essa história de dizer que não é anistia é um desvio, porque aí se fala de cotas como se o assunto fosse esse da PEC. O assunto é também este. O assunto principal é anistia, sim, que se repete a quarta ou quinta anistia. O senador falou tudo. Os parlamentares aprovam uma lei, não cumprem a lei que aprovaram e depois usam a prerrogativa de fazer novas leis para anistiar aquilo que eles não cumpriram, que realmente é algo que é inaceitável, mas passou, porque se não há a mobilização popular, se a sociedade não se mobiliza, não desperta, não nega, não se posiciona contra, isso acaba que passa. E é isso que a gente vai ver. E olha, vocês podem ter certeza, outras anistias virão. Cristiano Vilela, bem-vindo. Você, como homem do direito, que trabalha com direito eleitoral principalmente, avançando um pouco nessa discussão, será que lá na frente outras áreas da justiça podem contestar o que está sendo aprovado pelo Congresso Nacional? E o que a Dora fala é importante, ou seja, a sociedade não interpelou o Congresso Nacional nessa discussão, foi passando como um trator. Exatamente, Tiago. Uma ótima noite a você, boa noite a Dora, bom revê-la e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, mais uma vez a gente vê o Congresso Nacional legislar de acordo com o seu interesse, desdizendo aquilo que a legislação diz, que a legislação aprovada pelo Congresso Nacional diz a respeito desse tema, e mais uma vez nós temos uma total insegurança jurídica. O que a gente presencia hoje, talvez de uma forma mais aguda do ponto de vista desse regramento eleitoral, e acontece em diversos outros setores do Brasil, que fazem com que o Brasil ele seja um país de total insegurança jurídica, para aqueles que querem empreenderem, para aqueles que querem investirem, para aqueles que têm seu patrimônio. Essa é uma característica negativa do nosso país. E, mais uma vez, como a Dora bem colocou, quando se quer colocar um jabuti, quando se quer criar uma situação como essa, tem sempre que dar uma pegada mais social. E, nesse sentido, se usou esse verniz da questão de cotas e tudo mais, mas, na prática, é uma anistia. E pronto. Ô Dora, só para a gente acrescentar nessa discussão, não é, em relação ao Senado, você falou que Rodrigo Pacheco lá atrás tinha dito que não tinha muita intenção de apressar esse debate no Senado, isso passou na CCJ e a gente já falou que no plenário é algo diferente, depende dele de pautar essa discussão. Mas será que isso pode criar uma nova rusga, um novo desentendimento entre ele e Arthur Lira, porque um avança e o outro tenta botar o pé no freio? Olha, eu acho que não, porque aí também ele atendeu ao candidato dele para a sucessão do próprio. E a pessoa que o fez também, presidente do Senado, que é o Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, presidente da CCJ, devia essa benesse aos seus pares. Então, eu acho que a negociação passou mais por aí, quer dizer, em termos de rusga, eu acho que o Pacheco perdeu essa queda de braço, mas não fica nenhuma rusga, porque a questão mesmo era com o Davi Alcolumbre. Vamos ver como é que vai ser no plenário. Eu tenho muito pouca expectativa de que isso seja barrado. A gente viu a correlação de forças na CCJ, né, gente? Só 2 senadores votaram contra. Então, eu acho que pelo plenário, a expectativa é que passe.